Fala, galera, tudo bem? Rui aqui. Não sei se vocês viram, na semana passada eu escrevi um texto falando sobre a relação entre liberalismo e democracia, né? Eu falava que muita gente está falando contra a democracia e, na verdade, o principal problema é o liberalismo. E, inclusive, a gente acaba chamando coisas que são liberais de democracia, porque, na verdade, os liberais, quando eles querem defender essas ideias, essas pautas, eles chamam elas de democracia. Mas, na verdade, é liberalismo. E aí o Ghost in the Shadow colocou aqui um comentário ao texto, né? Vocês também fiquem à vontade para colocar qualquer comentário que vocês queiram. Então eu vou ler aqui e vou comentar o comentário, beleza? Meta comentário aqui. Na live Liberalismo é Pecado, o mestrão Evandro Pontes é mestrão mesmo, fala sobre a imortalidade do Leão 13. Inclusive essas lives Liberalismo é Pecado estão aqui no canal, né? É disso que ele está falando. Então, na live Liberalismo é Pecado, o mestrão Evandro Pontes fala sobre a imortalidade do Leão 13. O texto faz uma pontuação que o modelo de governo tem que ajudar as pessoas a serem conduzidas a Cristo / a Igreja. Me parece que a democracia é uma ferramenta do liberalismo usada para ajudar a desenvolver a autonomia da vontade nas pessoas. Tá. O que é a democracia? É a vontade da maioria, entre aspas, que não pode ser restrita e sim aceita e aplicada. E se a origem da vontade de algo, pautas, vem do indivíduo que é liberal e não sabe, se dissemina, eu acho que quer dizer dissemina, né? O liberalismo camuflado, quer dizer, se tem um indivíduo que é liberal e não sabe, ele está de alguma forma disseminando o liberalismo, mesmo que isso tenha sido chamado de democracia. As ideias, pautas, ao serem camufladas como ideias democráticas, criam uma cortina de fumaça, não deixando enxergar o real problema que é o liberalismo. E ao tentar matar o monstro, nunca se acerta o seu corpo, apenas os seus tentáculos, que ele lança em nossa direção para nos acertar. Sobre o grau do erro, pecado, ao meu entender, uma vez o erro menor estando instalado dentro do maior, o menor passa a ser absorvido pelo maior. O exemplo que dei sobre a democracia ser uma ferramenta do liberalismo. PS, minha intenção não é dar uma solução, ao ler seu texto me ajuda a pensar, obrigado. E tento falar sobre, isso me ajuda. Assim, tento ajudar no engajamento do canal. Beleza? Valeu, cara. É isso aí, ajuda mesmo no engajamento e eu também tô pensando ainda a respeito dessas coisas, apesar de às vezes eu escrevo como se tivesse chegado a uma conclusão, né? Mas porque o raciocínio é esse, né? Mas sempre tem outras coisas que a gente tem que levar em consideração. Então, obrigado. Pode ficar à vontade sempre para comentar. Então, eu vou voltar do começo. Então, o Leão 13 na Immortality fala que o modelo de governo tem que ajudar as pessoas a serem conduzidas a Cristo ou à Igreja. Ao meu entender, quer dizer, como que eu entendo isso? Porque isso viria do Aristóteles, né? Quer dizer, o ser humano ele é racional, então ele tem que buscar a, a razão, porque isso é o que vai fazer ele livre, né? Isso que, como fala, realiza a natureza dele. E a sociedade é um meio para isso. Os seres humanos juntam para conseguir viver uma vida melhor. Então, como o melhor da vida humana é a razão, o fim da sociedade e o governo um meio da sociedade, um meio, né, um órgão da sociedade para realizar esse fim, para auxiliar nesse fim, tem que ser a verdade. Mas a gente sabe a partir da revelação, a partir dos argumentos, né, argumentos de Deus e a partir da revelação de que a verdade é Cristo, e que a igreja é o corpo místico dele. Então, agora essa verdade, que para Aristóteles era uma contemplação da verdade, não uma vida teórica, ela é uma pessoa e ela tem um corpo místico que é a igreja. Então, pelo menos eu entendo assim de uma maneira bem aristotélica com esse adendo, né? Mas é isso mesmo, só tô concordando, eu só tô mostrando, tipo, tentando explicar um pouco o raciocínio por trás, pelo menos um raciocínio por trás dessa ideia. Não li a Immortalidade, então não sei se é dessa maneira que ele explica, né? É só uma tentativa de explicar. Me parece que a democracia é uma ferramenta do liberalismo.
assim, hoje em dia acho que a democracia é uma ferramenta do liberalismo. Vamos ver por quê. Usada para ajudar a desenvolver a autonomia da vontade nas pessoas. Deixa eu falar mais um pouco. O que é a democracia? É a vontade da maioria que não pode ser restrita, e sim aceita e aplicada. Então essa é a questão. Eu estava vendo um vídeo do, meu Deus, Miguel Ayuso, que é um jurista espanhol, e ele fala assim que existe uma diferença, essa diferença é bem teórica, entre a democracia como forma de governo e fundamento de governo. Democracia como forma de governo é assim, simplesmente assim, como que a gente escolhe quem vai mandar? Aí a gente vai e elege tais pessoas. Todo mundo vota e tal pessoa é eleita. O fundamento de governo é justamente você dizer, não, a maioria, a vontade da maioria é a verdade, é o bem, é o certo. Seria assim a gente poderia dizer assim, democracia prática e democracia mais filosófica, né? Tipo, vota aí para ver, vamos votar para ver quem vai ser o cara. E uma democracia mais filosófica que é não, a vontade das pessoas, da maioria é o bem, é o certo. Não existe, não tem como a gente saber nada além disso ou isso que é a verdade, porque é a justiça, não sei o que, sabe? Então haveria essa diferença. Por que eu estou dizendo isso? Quando você fala a democracia é a vontade da maioria, que não pode ser restrita e sim aceita e aplicada, tem duas coisas. Primeiro que, por exemplo, a democracia poderia ser baseada na vontade de Deus. Então você tem a lei natural como base e você só escolhe os governantes. E eu posso falar, por exemplo, também que a monarquia seria só a vontade do rei, aceita e aplicada. E ela também seria um liberalismo, entende? Porque o liberalismo não existe um critério divino, para a verdade, é só humano, humano. Então quer dizer, pode ser só o rei, pode ser só a aristocracia ou só a maioria. E esses três são liberalismos, né? Pode ser monarquia liberal, aristocracia liberal e democracia liberal. Então, aí a gente não teria como dizer por que a democracia é um instrumento do liberalismo, se a monarquia também pode ser liberal e assim por diante. Entende? Agora, então a questão fica é isso que você falou, é usada para ajudar a desenvolver a autonomia da vontade nas pessoas. O que acontece é que, se você pegar Platão, ele fazia uma analogia entre os tipos de alma e os tipos de governo. Então, para ele, como a alma tem que ser justa, temperante, prudente e corajosa, o governo também tinha que ser, a sociedade, né, a polis, também tinha que ser temperante, prudente, justa e sábia, né, as quatro virtudes cardeais. E a democracia, ela era uma sociedade que era equivalente a uma alma viciosa. Por quê? Porque você tem que ter os sábios governando, você tem que ter os guerreiros, que são corajosos. Os sábios, obviamente, têm que ser sábios, então eles são a sabedoria. Os, os militares têm que ser corajosos e a população tem que ser subserviente a eles, que é a temperança. E a justiça é cada pessoa ficar no seu papel. Então, quando você tem uma democracia, os sábios não estão governando. Então, é uma sociedade que já não é virtuosa. Por isso que a democracia ela tem mais a ver com o liberalismo. Não porque ela poderia ser, em teoria, poderia estar, por exemplo, submetida à vontade de Deus, mas na verdade ela já não é virtuosa. E se você não tem virtude, você não vai acabar seguindo Deus, entende? Por isso que o liberalismo se dá bem com a democracia. Mas é um pouco isso que você falou aqui, vamos ver. Me parece que a democracia é uma ferramenta do liberalismo por causa disso, usada para desenvolver a autonomia da vontade das pessoas. Então aqui essa parte, o que é a democracia? A vontade da maioria que não pode ser restrita, e sim aceita e aplicada. Então depende, né? A democracia degenerada vai ser isso, mas ela tende a ser assim porque ela em si mesma já é viciosa. Ela já, quando você coloca uma democracia, ou a tendência é você falar, olha, todo mundo é igual. Né? Se todo mundo realmente achasse que algumas pessoas são melhores para governar,
você não teria uma democracia. Todo mundo ia falar, beleza, bota esses caras aí para governar, eles são sábios e a gente fica aqui na nossa. Mas a democracia você sempre fala, não, todo mundo é igual. Então você já não aceita que existem pessoas melhores que você, pessoas mais sábias do que você. Você não aprende a reconhecer essa ordem, né? Ela já é uma espécie de orgulho. Então por isso que ela já tem uma tendência a ser mais liberal. Então você tem tipo essa narrativa, essa história de que, olha, você tem que meio que acreditar que todo mundo é igual. Não dá pra você ter uma democracia em que, não, beleza, esses caras aqui são muito melhores, mas o nosso voto vai ser igual pra todo mundo. Isso, se as pessoas realmente acreditassem nisso, acabaria a democracia, né? Então, aí, as ideias pautas, ao serem camufladas como ideias democráticas, criam uma cortina de fumaça, não deixando enxergar o real problema que é o liberalismo. Isso, isso realmente é o que eu tinha dito, porque, querendo ou não, a democracia acaba rapidinho. A democracia, tipo, volta e meia acaba uma e você não sai por aí restaurando monarquias, sabe? Tem um monte de democracia que falha e dá origem a um sistema pior, né? Que é tipo uma tirania, umas ditaduras, né? E não cria uma monarquia católica bem ordenada, nada disso. Então não tem muito para que você ficar reclamando da democracia, sabe? E ao tentar matar o monstro, nunca se acerta seu corpo, apenas seus tentáculos, que ele lança em nossa direção para nos acertar. É isso mesmo. Sobre o grau do erro, ou pecado, né? Ao meu entender, uma vez o erro menor estando instalado dentro do maior, o menor passa a ser absorvido pelo maior? Eu realmente não sei. Assim, num sentido. Tipo, na prática, sim, né? Porque, na verdade, assim, você tem uma coisa que faz os dois ao mesmo tempo, sabe? Então, não sei se ele está inserido, eu realmente não sei, eu não sei em que sentido que você está falando, sabe? O que seria isso? Porque na prática você tem um mal menor submetido a um mal maior, né? Um, a democracia que é um mal, assim, parcial, submetido a um mal absoluto que é o liberalismo, né? Então, mas eu não sei mesmo. Assim, porque sei lá, tem umas coisas assim, tipo, não, são dois males diferentes, sabe? Não são, tipo, o mesmo mal, então eu não sei, assim, o que que a gente poderia dizer a respeito. E aí é isso, você falou que sua intenção não é dar uma solução, nem a minha, mas seria isso. Basicamente, tipo, no outro vídeo eu falei no texto, né, eu falei bastante tipo, não, liberalismo é uma coisa, democracia é outra, mas elas têm uma relação entre si, apesar de que você pode, por exemplo, acabar com a democracia e criar só um liberalismo ditatorial. Então, apesar de ter essa relação entre a democracia e o liberalismo, você pode acabar com a democracia e criar basicamente uma ditadura liberal que pode ser até mais eficiente num certo sentido, assim. Eficiente naquele sentido bem tecnocrático, né? E tanto que, por exemplo, o positivismo também é liberalismo, né? Todos têm esse. Porque a democracia tem as suas dificuldades, tipo com o parlamento, essas coisas, e você criando uma ditadura, você pode criar um liberalismo que funciona melhor para ser liberal, sabe? Por isso que não, a democracia é isso, aquilo, fala, cara. E a tendência, quando você lê Platão, eu já disse que eu não li tudo, mas assim, quando chegou na democracia, a sociedade já está degenerada. Então a tendência dela não é voltar para o sistema, para uma sociedade mais virtuosa, é cair para um sistema ainda menos virtuoso e, portanto, mais liberal, num certo sentido. Então é isso. Acho que é isso que tenho para dizer. Valeu mesmo pelo comentário, Ghost in Shadow. E esse vai ser o vídeo dessa semana, né? Semana que vem eu quero terminar ali o resuminho aí do Padre Félix, né? O livro Liberalismo é Pecado. Na outra semana, eu acho que já começa a 70ª, então eu vou ler, vou gravar assim umas meditações de São Tomás para esse período diante da Quaresma,
porque já muita gente já fez, muita gente não, acho que duas pessoas já fizeram as meditações de São Tomás para a Quaresma. Mas tem uma versão desse mesmo livro, de Meditações de São Tomás para a Quaresma, que começa antes, né, a semana antes da semana do domingo até a terça-feira de carnaval é a 50ª, a semana anterior é a 60ª e a 70ª, que é tipo uma preparação para a quaresma, né? Mas as versões em português dessas reflexões não tinha esses outros tempos. Então eu achei em inglês e vou colocar. Porque a quaresma já tem disponível até em áudio mesmo. Depois vou colocar o link, então vai ser só esses. E aí vai ser uma todo dia, tal, do domingo. Acho que é o primeiro domingo de fevereiro até a terça-feira de carnaval, beleza? Isso aí, galera. Valeu. Podem comentar também o que vocês quiserem. E é isso aí, até mais. Falou.